Convido a igreja a abrir o Evangelho de Mateus, capítulo 28. Evangelho de Mateus, capítulo 28. Nós vamos ler os versos de 11 a 15. Quando este Evangelho foi escrito, na igreja cristã, um problema estava se suscitando. As perseguições estavam começando, especialmente da parte dos judeus. Este evangelho, que era direcionado primariamente para os judeus, ele foi muito usado para fortalecer os crentes. Afinal, muitos crentes estavam se perguntando: mas vem cá, ser um cristão é a melhor opção para nós? Não é estranho que as lideranças judaicas sejam contra o cristianismo? E agora a perseguição? Somos cristãos, dizemos que somos filhos de um reino, mas a nossa vida agora virou ao avesso, somos perseguidos, nossos patrícios não nos consideram bem, e muitas vezes somos rejeitados na nossa família. Será que vale a pena ser um cristão? Essas perguntas podiam estar presentes nas famílias cristãs daqueles dias. E quando Mateus escreve este evangelho, endereça especialmente, particularmente, para uma audiência judaica, Mateus vem fortalecer a fé desta igreja perseguida. E vem dizer para eles mais ou menos assim: confiem, continuem. E ele encerra o seu evangelho falando: sigam em frente, a nossa fé é a verdade. Então, de uma forma geral, foi assim que este evangelho foi recebido e usado nos primeiros tempos. O texto que nós vamos ler hoje é um texto que Mateus insere na história da ressurreição, dizendo da mentira, dos mecanismos da mentira. A mentira está presente na estrutura do mundo atual. Eu já disse isso logo no início. Quando o diabo enganou Eva, naquele momento, até dentro do coração humano, uma estrutura do engano se instala. Você já percebeu como a mentira surge tão naturalmente? Um bom exemplo são as crianças. Os pais não ensinam as crianças a mentir. De repente, descobre que seu filho está contando a mentira. As estruturas do engano estão presentes no mundo caído. É a verdade de Deus que nos liberta. Mateus, então, vocês vão ver nesse texto, usa esse texto para falar da mentira. Era uma maneira dele dizer para os crentes de sua época: olha, as pessoas vão tentar enganar você, dizer que Cristo não é Deus, dizer que Deus não existe, dizer que não existe um reino espiritual. Mas fique firme, porque isto é a verdade. Eu vou ler o texto e nós vamos desenvolver esta mensagem a partir desta comparação, as estruturas, os mecanismos da mentira, mas a força da verdade para vencê-los. Verso 11 diz assim: e indo elas, as mulheres que estiveram no sepulcro e viram a ressurreição, foram chamar os discípulos. Indo elas e chamar os discípulos, eis que alguns dos guardas, aqueles que na aparição do anjo tinham desmaiado de medo, aqueles guardas foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucedera. Esses guardas chegam diante do sacerdote e falam: nós estávamos no sepulcro, guardando, vocês disseram que eles iam roubar o corpo, mas de repente veio um anjo. Talvez eles tivessem dado uma descrição: as suas vestes eram alvas, sua aparência como de um relâmpago, igual as mulheres. O anjo veio e removeu a pedra, e nós caímos de medo. Eles foram e contaram tudo o que sucedera.
reunindo-se eles em conselho, aí as principais lideranças religiosas, reunindo-se em conselho com os anciãos, com os líderes das massas, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes que dissessem, 2 pontos, vieram de noite os discípulos dele e o roubaram enquanto dormíamos. Caso isso chegue ao conhecimento do governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. Eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. Esta versão divulgou-se entre os judeus até o dia em que o evangelho foi escrito. Até os dias de hoje. Os dias em que Mateus está escrevendo, possivelmente 30 a 35 anos depois desses, ou um pouco menos depois desses acontecimentos. As estruturas da mentira ainda estão presentes no nosso mundo. E de certa maneira elas continuam funcionando da mesma forma. E nós precisamos saber dessas coisas, ter consciência disto, para nos mantermos firmes e não sermos enganados também. Porque a Bíblia diz que tentarão muitos enganar, se possível, até mesmo os eleitos de Deus. Você precisa saber da sua fé, você precisa conhecê-la. Mas não podemos ser uma igreja de pessoas inocentes, úteis. Nós precisamos saber que este mundo jaz no maligno, em uma estrutura voltada para a mentira. Vamos meditar nesse texto juntos. Baixe a sua cabeça por um instante. Vamos orar. Vamos pedir graça do Senhor. Talvez você já esteja com o coração em muitas dúvidas. Talvez as estruturas da mentira já estejam se manifestando ao seu redor. Talvez na sua escola, um professor está tentando te convencer de uma mentira. Talvez alguém que trabalhe com você, talvez dentro da sua própria família. O que é pior, talvez o seu próprio coração. Vamos orar e pedir graça do Senhor para nos libertar, que a verdade liberta. Senhor, nós queremos ser só teus. Molda-nos, transforma-nos, liberta-nos por tua verdade. Ensina-nos esta noite, esclareça o nosso coração. Produza vida em nós pela tua palavra, pelo agir do teu Espírito, fale ao nosso coração. Ajuda-nos, nós rogamos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como eu já disse, o cristianismo é a fé religiosa mais perseguida de todos os tempos. Mesmo no século XX, com todo o progresso da ciência, com toda a aparente chegada da civilização, o cristianismo continuou sendo a religião mais perseguida. Temos dado graças a Deus esses dias, que nossos missionários no Senegal receberam um aceno da justiça com uma possibilidade de liberdade provisória, que ainda vai depender de um juiz distrital. Então, missionários presbiterianos estão presos no Senegal. O que eles faziam? Qual é o crime deles? Eles ajudavam crianças senegalesas que estavam jogadas nas ruas, abandonadas por seus pais. Os pais punham as crianças para a rua para mendigar. Eles iam servir a um líder religioso. Eles iam para esse líder religioso, e esse líder religioso os colocava nas ruas para mendigar e pagar parte do resultado das esmolas recebidas para esse próprio líder. E os nossos missionários recolhiam essas crianças na rua, ensinavam a ler, davam banho,
tempo de descanso e lazer. E eles estão presos por isso. Porque no Senegal é proibido falar de Jesus Cristo pelas autoridades. Esse é só um exemplo, como a fé cristã ainda é perseguida em nossos dias. Mas a fé cristã sempre vence. Porque desde os tempos aqui dos fariseus, eles estão sendo perseguidos. E eu quero falar com os irmãos esta noite sobre uma fé vencedora. O que eu preciso para ter uma fé vencedora? De que maneira a minha fé, a fé cristã, será vencedora, mesmo debaixo dos ataques das estruturas mentirosas, dos mecanismos da mentira presente nos nossos dias? Olhando para esse texto, a primeira coisa que é importante você discernir é que você precisa estar consciente de que a mentira anticristã, ela se propaga em corações que amam a si mesmos mais que a Deus. Olha para como Mateus está organizando o seu texto. Os guardas, meus irmãos, volta um pouquinho no capítulo de número 27. No verso de número 62, esses líderes religiosos disseram assim, no versículo de número 63, logo depois da crucificação, eles disseram assim para o Pôncio Pilatos: Senhor, Pôncio Pilatos, lembramo-nos de que aquele embusteiro, se referindo a Jesus, aquele mentiroso, enquanto ele vivia, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia, para não suceder que, vindo os discípulos, o roubem, e depois digam ao povo: ressuscitou dos mortos. E então, o que vai acontecer? A doutrina deles vai ser mais forte ainda. Meus irmãos, quando Jesus Cristo ressuscitou, e os guardas foram até eles e contaram que o anjo tinha tirado a pedra, não era para eles falarem: não é que é verdade o que ele tinha dito? Tudo bem que aqui no capítulo 27 eles não conhecessem a verdade. Jesus tinha dito que ia ressuscitar, e eles souberam que ele ressuscitou. Você está entendendo a dureza do coração deles? Eles eram líderes religiosos, eles criam no Messias, eles tinham as promessas dos Salmos de que o Messias se levantaria da morte. Tudo bem que eles não tivessem confiado em Jesus enquanto ele vivesse, mas não foi suficiente Jesus Cristo de fato ressuscitar. Por que eles não creram? Meus irmãos, porque eles amavam a si mesmos mais que amavam a Deus. A mentira se propaga em corações que amam a si mesmos mais que a Deus. Se você puder abrir a sua Bíblia em 2 Timóteo capítulo 3, versos 1 a 13, e se não, eu vou fazer essa leitura. O apóstolo Paulo escreve sobre estas coisas a Timóteo, falando dos tempos difíceis que nós haveremos de viver, ou que eles haveriam de viver e nós vivemos. No capítulo 3, a partir do verso de número 1, ele diz assim: sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, e assim vai. Desculpa, meu irmão, diz que os homens serão ruins. Os homens serão egoístas, os homens serão avarentos, jactanciosos, blasfemadores, etc, etc,
E no verso de número 4, lá no final: mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. A humanidade ama a si mesma mais que a Deus, desde o jardim do Éden. Quando a Eva tomou o fruto, ela se esqueceu de Deus, e o texto diz que ela achou que o fruto era agradável para dar entendimento, porque a serpente tinha dito: vocês serão como Deus. Estruturas da mentira se propagam em corações que amam mais a si mesmos que a Deus. Deixa eu dar um exemplo. Você já percebeu que mesmo que a Bíblia diga alguma coisa, e este algo que a Bíblia diz não combina com o jeito como a pessoa age, ela só tem duas opções: ou ela se quebranta e se arrepende e diz: eu vou agir do jeito de Deus, ou a estrutura da mentira funciona. Ela acha um jeito de justificar o seu comportamento. Aí vai dizer a Bíblia antiga, ela vai dizer: bem, não deve ser bem assim. Por que a pessoa age assim? Porque ela está imbuída de satisfazer a si mesma antes de satisfazer a Deus. Você já relutou em perdoar alguém? Você já disse assim, talvez, mas se justificou dizendo: mas também, né? O que fulano fez é imperdoável. Meus irmãos, dentro do nosso coração, mecanismos de mentira ainda estão presentes. Por isso que a obediência é um dos maiores frutos da vida do crente. Sabe o que Jesus disse sobre obediência? Se vocês obedecerem os meus mandamentos, aí é que vocês são meus discípulos. Mostram que são meus discípulos. Os mecanismos da mentira têm a sua mola mestra, a que dá todo o movimento no coração do homem, no ego humano, que faz o homem se levantar contra Deus e contra Cristo. Estes homens lá de Mateus 28, eles tinham todas as ferramentas para terem crido. Eles antes sabiam que Jesus ia ressuscitar. Aliás, a Bíblia diz que eles tinham ouvido e entenderam o que Jesus disse, e os discípulos não. Os discípulos só lembraram disso depois. Mas quando nós amamos a nós mesmos, até as evidências da verdade nós transformamos em mentira. Você sabe o caminho que deve tomar. Cuidado com estruturas de mentira ao seu redor, que vão tentar convencer você de tomar outro caminho. É assim que funciona. As estruturas da mentira no coração desses homens funcionaram porque eles amaram a si mesmos, reunindo eles em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados. Eles se reuniram, eles se juntaram, eles conversaram sobre o assunto, e eles todos se determinaram: vamos enganar a todo mundo com essa mentira, por amor a si mesmos. O apóstolo Paulo diz que o Deus deles é o próprio ventre. Eles amam a si mesmos. Foi o fórum da religião. Estavam decididos a proteger suas posições, não queriam perder privilégios, não quiseram se quebrantar diante da verdade.
a altivez humana, o ego elevado, a vaidade, nos impedem muitas vezes de seguir o caminho da verdade. É por isso que a entrada no corpo de Cristo, a entrada numa relação íntima com Deus, começa em um coração quebrantado e arrependido, irmão. É deixar o pai da mentira para entrar no reino da verdade. O coração humano, as estruturas da mentira, elas se propagam em corações que amam a si mesmos. Você quer ter uma fé vencedora? Esteja consciente disto. Se perceba, e perceba o que está ao redor. Veja como as pessoas estão reagindo à verdade que você prega. Lembre-se dessas estruturas. Eu quero ir adiante e dizer o seguinte: decorrente disto, quando você olha que eles se reuniram em conselho, chamaram os guardas, subornaram, os guardas aceitaram o suborno, e depois eles ainda prometeram: olha, se acontecer dos seus chefes, dos generais romanos, dos líderes, descobrirem toda essa nossa mentira, nós vamos dar um jeito que eles vão estar do nosso lado. Nós vamos colocar vocês a salvo. Para ter uma fé vencedora, você também precisa estar consciente de que a mentira anticristã, ela se propaga em corações materialistas, cheios de ganância. A ganância, ou aquilo que a Bíblia chama de torpe ganância, a ganância materialista, ela trabalha a favor da mentira. Veja os guardas. Os guardas sabiam a verdade. Eles estavam lá. Eles viram que foi o anjo que removeu a pedra. Mas eles foram e deram dinheiro para eles. Não teve um daqueles guardas que falaram assim: olha, eu não vou fazer isto. Mesmo que ele fosse morto, não teve um. Eles aceitaram. Deram grande soma de dinheiro aos soldados. A ganância daqueles soldados, assim como a ganância dos próprios fariseus, foi o ambiente de propagação da mentira. Irmãos, olhe por exemplo para o Evangelho da Prosperidade. As pessoas não se importam se é verdade ou não. A promessa é de ganhar muito. Não quer saber se é um estelionato da fé ou não. A ganância é instrumento de propagação do mecanismo da mentira. Uma fé vencedora precisa saber que o coração do crente não pode se apaixonar para este mundo. Tem que se apaixonar pelo reino espiritual de Cristo. Eles reuniram com os anciãos, deram grande soma, e lá o verso de número 15 diz que eles, recebendo dinheiro, fizeram como estavam instruídos. E a mentira se espalhou. E teve gente que morreu. Estevão morreu por causa disto, irmãos. Teve gente que foi presa por causa disso. Pedro e João foram presos. Porque a ganância dos soldados não lhes permitiu o quebrantamento de coração. Eles falaram: não podemos voltar atrás, porque senão a gente vai perder o que ganhou. Você já deve ter visto gente assim. Um namoro. Agora que eu estou namorando, eu amo tanto ele, agora não posso mais voltar para Cristo, porque senão vou perdê-lo. Agora não, esse serviço é tão bom, posso voltar para Cristo, porque senão vou perder. Meus irmãos, nós precisamos estar conscientes de que essa não é uma estrutura que ocorre por acaso. Ela está presente. A mentira se propaga nesta ganância.
Mateus nos mostra que aqueles homens foram usados para perpetuar aquela mentira. Eles sabiam o que tinha acontecido, mas a sua ganância materialista conduziu-lhes a fugir da verdade. Foi desses tipos que Paulo escreveu também para um outro jovem pastor. Abra sua Bíblia em Tito, capítulo 1. Tito, logo depois de 2 Timóteo. Deixa marcado Mateus. Verso 10. Tito, capítulo 1, verso 10. Porém, existem muitos insubordinados, pauradores frívolos, gente que fala besteira por aí, e enganadores, olha, enganadores, especialmente os da circuncisão. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem. Por quê? Qual o propósito? O que os motiva? Torpe ganância. Meus irmãos, ainda hoje é possível ver pessoas usando a mentira como ferramenta para destruir a fé cristã genuína, e eles fazem isso por torpe ganância, porque a ganância materialista sempre será instrumento da mentira. Um dia, um cristão que hoje está longe da igreja me disse o seguinte: Paulo mudou o evangelho de Cristo. Paulo convenceu os cristãos de que o reino é reino dos céus, e Cristo ajudava as pessoas na terra. Então o que nós temos que fazer é viver para o aqui e agora, não para a eternidade. Ele se convenceu dessa mentira e abandonou a igreja, com pesar, que é uma pessoa que eu amo muito. Hoje ele está se quebrantando, graças a Deus. Mas essa mentira acabou com um ministério, com uma pessoa que, quando criança, nos bancos da igreja, mostrava o seu amor por Cristo. E por toda a juventude, ele não serviu a Deus. É que as estruturas do amor de Deus vencem a mentira. Ele vai voltar, se Deus assim quiser. Vocês não vão nem dizer amém? Amém. Glória a Deus. As estruturas da mentira, elas se aproveitam da ganância e do amor exacerbado do homem por si mesmo. E tem uma coisa a mais: essas estruturas da mentira anticristã possuem uma rede de autoproteção. A mentira protege a mentira. Olha para o texto, você vai... Deixa eu ver se eu consigo explicar isso para você aqui. Os fariseus sabiam que era mentira. Aliás, eles já tinham falado isso antes, lá no capítulo 27. E agora eles põem a mentira em prática. Os soldados, gente, se você fosse um daqueles soldados, chegasse cidadão para você e dissesse assim: rapaz, conta uma mentira para mim. Em lugar de dizer que ele ressuscitou, você vai dizer que ele foi roubado. Mas vem cá, ele não foi roubado. Não, mas você vai dizer: tô aqui o dinheiro. Aí você vai dizer que você estava dormindo, que você era um soldado que estava dormindo na hora do seu plantão. Aí o soldado fala: mas se o meu comandante souber, eu estou preso. Que era assim que funcionava ali, né? Fica tranquilo, eu vou livrar a sua. Você confiaria no cidadão que disse para você mentir, que ele iria livrar o seu pescoço depois? Você confiaria? Esse cara está mentindo, eu não posso confiar nele. Mas no coração dos soldados, eles tinham certeza
de que seus superiores também aceitariam suborno. É um sistema de autoproteção da mentira. Eles não tiveram medo. É que no nosso tempo a gente chama isso também de impunidade. Desculpa eu falar do Brasil. Alguém disse que uma pessoa importante no nosso país não sabia nada do mensalão. E as estruturas dizem, é verdade, ele não sabia. Não está provado que ele sabia. Não estou julgando ninguém, só estou mostrando para vocês, para os irmãos, como há uma rede de autoproteção da mentira. Filósofos, a mídia. Meus irmãos, os inimigos da fé sempre terão ao redor de si uma rede de autoproteção e de autopropagação da mentira. As artes, a mídia, o poder temporal, até as leis poderão ser instrumentos de manutenção de mentira num cenário anticristão. Alguém disse, naqueles dias, isso é histórico. Eu tenho um livro que é Documentos da Igreja Cristã. E lá você tem documentos mesmo, cartas que foram encontradas dos imperadores romanos, cartas entre os cristãos. E os cristãos eram acusados de muitas coisas. Entre as coisas que os cristãos eram acusados era de canibalismo. Sabiam disso? Por quê? Porque os cristãos diziam que se reuniam para comer a carne e beber o sangue. É lógico que isso era uma mentira que foi propagada. E governadores disseram, é verdade. A mentira se protege. Era uma mentira o que aqueles homens estavam contando. E quando Mateus escreve o Evangelho, no final do verso de número 15, talvez 30 anos depois, ele diz, esta versão divulgou-se entre os judeus até o dia de hoje. E irmãos, pasmem, até os nossos dias, há pessoas que dizem que os discípulos roubaram o corpo de Cristo e mentiram acerca da sua ressurreição. Meus jovens, vocês principalmente que estão aí nos bancos das escolas secundárias, escolas primárias, não tem mais, né? Fundamentais, no ensino fundamental, no ensino médio e nos bancos das universidades. Não sejam inocentes. Estruturas da mentira estão presentes em livros didáticos, em filosofias do nosso tempo. Para vencer isto, para ter uma fé vitoriosa sobre isto, você precisa ter consciência dessas estruturas. Não deixe a sua fé sucumbir diante da mentira. Lembre-se, essa mentira muitas vezes parece que vai combinar com o seu coração, porque as estruturas da mentira também estão no nosso coração. Nós temos que purificar o nosso coração. Alguém diz assim, a Bíblia é um livro antigo, quem garante que foi Deus que deu esse livro? É livro de homens, não é uma coisa que é um argumento que parece, que combina com a gente? Combina. Especialmente quando a Bíblia contraria o que a gente gostaria. Especialmente quando para ser cristão eu vou ter que sustentar posições que vão me desfalcar nesse mundo materialista. Ah, se eu sustentar que eu sou um cristão, que eu tenho um namoro cristão, porque eu creio na Bíblia, no meio dos meus amigos eu estou à parte, eu não vou ter mais amizade com eles. Sustente, tenha uma fé vitoriosa. Não deixe a sua fé morrer debaixo da estrutura da mentira. Para finalizar, irmãos,
Eu quero falar que vocês precisam estar conscientes de que a mentira cristã não prevalecerá. Afinal, a verdade é Cristo. E a verdade está viva. Aleluia. Cristo Jesus ressuscitou. Aleluia. Meu último ponto da mensagem tem a ver com o próprio fato de Mateus escrever o Evangelho. Aleluia. O próprio Mateus escreveu um Evangelho para fortalecer a nossa fé, irmãos. Esses livros deixados por Deus para nos alertarem, para nos conduzirem à verdade, são a grande bênção do Senhor para a nossa vida. A vida de um homem que era cobrador de impostos foi alcançado pela verdade do Evangelho. Abençoa a nossa vida hoje, como abençoou os crentes daqueles dias. Não só Mateus, mas todos os apóstolos, os escritores do Novo Testamento, os nossos pais primitivos, aqueles que deram a vida, jogado nas arenas para os leões, todos aqueles que se mantiveram firmes, nossos pais, os meus pais, talvez os seus, e hoje nós para nossos filhos, porque existe uma estrutura da verdade também, e ela não é sustentada por homens, ela é sustentada pelo Deus vivo e verdadeiro. Louvado seja o Senhor. A nossa fé continua viva, irmão. Já tentaram nos matar muitas vezes. Pegavam famílias inteiras e jogavam nas covas dos leões. Diz um escritor antigo que cada gota de sangue que caía na areia de uma arena, das arenas romanas, parece que brotavam mais cristãos daquelas gotas de sangue. Há um filme que você tem que assistir, Bambus no Inverno, sobre a igreja chinesa, a igreja perseguida. Essa tarde eu vi algumas cenas desse filme. Nesse filme, a moça, jovem universitária, ela se rende a Cristo, mas ela tem um impacto. Os soldados vão prender o pastor. A mãe dela já havia morrido por causa da fé em Cristo. E ela chega para o pastor e fala: olha, vamos dar um jeito, eles vão nos prender e vão nos matar. Fala: nós não podemos negar a verdade. Aí ela entende: então você quer dizer que a minha mãe foi morta porque ela não negou a verdade? Irmãos, se tivermos de dar a nossa vida pela verdade, nós temos de ter coragem, uma fé vencedora, porque a nossa vitória está em Cristo. O Evangelho termina assim, verso de número 18: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho, fazendo discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensine as pessoas a guardarem as coisas que vos tenho dito, disse Jesus para os apóstolos. E Mateus está dizendo: vamos, igreja. Mateus está encorajando. E Mateus termina o Evangelho dizendo o seguinte: existem estruturas da mentira, mas sabe o que Jesus disse? Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Louvado seja o Senhor. Estas palavras são como um bálsamo e proteção. Nossa fé continuará, seguirá firme até a consumação dos séculos. Sempre haverá cristãos, haverá crentes, sempre haverá a igreja de Cristo. As portas do inferno não vão prevalecer. Elas não resistem à nossa fé. Seguiremos adiante. Qual é a garantia? Cristo está conosco. Aleluia. Aquele que venceu a morte está conosco. A vitória dele é a nossa vitória. Mateus sabia disso. É um precioso evangelho.
A convicção da verdade deve nos levar a agir. Deve encher nosso coração de coragem. Nós estamos do lado certo. No nosso país há muita controvérsia sobre os valores cristãos. Ainda que eu não seja tão partidário do pastor Marcos Feliciano, não me parece que a maneira como se levantaram contra ele tem a ver apenas com as suas declarações, que julgam, talvez ele seja mesmo culpado dos crimes, eu não sei, ele vai ter que provar, ou vai ter que fazer como parece ele fez na comissão, pediu perdão por dizer algo inadvertidamente. Eu acredito na democracia, mas também acredito em estruturas anticristãs. Não estou defendendo nem a saída nem a permanência dele, mas acho que não podemos ficar muito inocentes, achando que existe na sociedade anticristã um desejo de preservar nossos valores. Não há. Existe uma rede muito forte de proteção da mentira anticristã em nossa sociedade. Eu rogo a Deus que tenha misericórdia de nós e que leis anticristãs não sejam aprovadas no nosso país. Mas o meu ponto não é este. O meu ponto é, e se forem? Como é que nós reagiremos? Nós nos calaremos? Não. Nós teremos medo do que poderá nos fazer o homem? Não. Como reagiremos? Não seremos desleais à verdade de Deus. Não seremos leais a falsos cristãos, que às vezes se dizem cristãos e não são. Mas não seremos desleais à verdade de Deus. É assim que a igreja deve agir. E para a nossa igreja eu quero dizer algo, e finalizar aqui. As pessoas dizem que nós presbiterianos somos muito acomodados no evangelismo. E dizem que nós estudamos muito bem a palavra, sabemos muito bem a verdade. E se essa acusação de que nós somos acomodados no evangelismo é verdadeira, nós estamos pecando. Porque se sabemos a verdade, temos consciência da verdade, temos o dever diante de Deus de ir e pregar. Os soldados aqui foram no ide da mentira, eles foram e pregaram a mentira. E nós temos o ide da verdade. Se você é um crente que conhece a verdade, fale dela para alguém. Então eu quero dizer só algumas coisas. Precisamos continuar o estudo da verdade. Mas tem chegado um tempo em que crentes conscientes da verdade, tão conscientes quanto nós, devem ter coragem para anunciar a Cristo. Levar a verdade às casas que não conhecem a Cristo. Então, eu quero despertar vocês para um trabalho que a nossa igreja vai fazer em maio. Nós vamos pegar cada dia aquele livreto de mensagens e vamos distribuir para as casas aqui. Venha distribuir a verdade de Deus também. Você tem coragem de pôr o seu pescoço nessa tarefa? Você tem medo de porta fechando, de cara feia? Nós temos um trabalho que essa semana nós apresentamos para a igreja formalmente. Beit Davar, Casa da Palavra. O objetivo nosso é evangelizar vizinhos. Que tal você começar a trabalhar assim? Com esse trabalho? Que tal você trazer pessoas não crentes à igreja? Você não crê na verdade? Se você crê na verdade, ouça Jesus. Faça discípulos. Deus abençoe a nossa igreja.
Cristo vive, Ele vive no meu coração.